Existe um lugar na Terra onde a temperatura ultrapassa 70 graus Celsius no verão, outro onde chove todos os dias do ano sem exceção, e um terceiro onde o solo é tão tóxico que derrete a sola dos sapatos em minutos. Esses lugares não estão em outros planetas. Estão aqui na Terra neste exato momento. Enquanto a maioria das pessoas vive em ambientes relativamente normais, o planeta Terra esconde extremos que desafiam completamente a compreensão humana. Lugares onde a vida insiste em existir contra todas as probabilidades, onde as leis da natureza parecem funcionar de maneira diferente, onde cada número, cada temperatura, cada medição quebra todos os recordes imagináveis. Hoje vamos explorar 30 lugares que representam os limites absolutos do que o planeta Terra pode oferecer, do mais quente ao mais frio, do mais seco ao mais úmido, do mais alto ao mais profundo, do mais isolado ao mais perigoso. Alguns desses lugares estão desaparecendo, outros estão mudando, e todos eles vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Fica até o final porque os últimos 5 são tão extremos que cientistas ainda não entendem completamente como eles existem. E se você curte conhecer o planeta nos seus limites absolutos, deixa o like agora e se inscreve no canal porque essa vai ser a viagem mais insana que você já fez sem sair de casa. Vamos começar pelo calor extremo. Vale da Morte, Estados Unidos. Lugar mais quente. O Vale da Morte, na Califórnia, detém o recorde oficial da temperatura mais alta já registrada de forma confiável na superfície da Terra, 56,7 graus Celsius, medida em Fournes Creek, no dia 10 de julho de 1913. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente extremo não é apenas o pico de temperatura, é a consistência brutal. Durante o verão, temperaturas acima de 50 graus são comuns. O chão pode atingir até 80 graus, quente o suficiente para fritar um ovo literalmente. O Vale da Morte fica abaixo do nível do mar, cercado por montanhas que bloqueiam a umidade do Pacífico. O ar desce, comprime e aquece constantemente. Chuva é rara, menos de 5 centímetros por ano. Quando chove, flores silvestres cobrem o deserto num fenômeno chamado superfloração. Pessoas morreram aqui simplesmente caminhando durante o dia. A desidratação acontece tão rápido que o corpo não consegue compensar. Rangers recomendam beber 1 litro de água por hora durante atividades ao ar livre no verão. Mas se 56 graus parecem quente, o próximo lugar tem temperaturas que fritam termômetros. Dasht e Lut, Irã. Superfície mais quente. Enquanto o Vale da Morte tem a temperatura do ar mais alta, o deserto de Dasht e Lut, no Irã, tem a temperatura de superfície mais alta já medida por satélite, 70,7 graus Celsius, registrados em 2005. A superfície rochosa escura absorve radiação solar com eficiência absurda. Pedras vulcânicas negras funcionam como fornos gigantes. Durante o dia, o solo fica tão quente que nada pode sobreviver tocando-o diretamente. A região tem formações geológicas únicas, chamadas calottes, estruturas de arenito esculpidas pelo vento em formas que parecem cidades antigas. Algumas chegam a 80 metros de altura. O vento constante cria sons assustadores entre essas formações. Praticamente nada vive em Dasht e Lut, nem bactérias, nem insetos, nem plantas. É um dos poucos lugares na Terra biologicamente morto. Expedições científicas encontraram carcaças de animais que se aventuraram ali, mumificados pelo calor extremo em vez de decompostos. Do calor brutal ao frio que congela instantaneamente. Estação Vostok, Antártida. Lugar mais frio. A Estação Vostok, base de pesquisa russa no coração da Antártida, registrou a temperatura mais baixa já medida na superfície terrestre, menos 89,2 graus Celsius, em 21 de julho de 1983. A 2.000 metros acima do nível do mar, sobre quase 4 quilômetros de gelo, Vostok experimenta inverno de 6 meses em escuridão total. Durante esse período, temperaturas abaixo de menos 70 graus são rotina. Nesse frio, respirar dói. O ar congela dentro do nariz instantaneamente. Qualquer pele exposta desenvolve queimadura por congelamento em menos de 1 minuto. Metal toca como se queimasse. Borracha vira vidro
e se estilhaça. Cientistas que trabalham em Vostok precisam de 30 minutos para se vestir adequadamente antes de sair. 7 camadas de roupas especializadas. Se equipamento quebra lá fora, reparos são quase impossíveis. Ferramentas metálicas grudam na pele como se estivessem em brasa. Abaixo da estação, a 4 quilômetros de profundidade no gelo, existe o Lago Vostok, corpo d'água líquida isolado do mundo há 15 milhões de anos. Cientistas acreditam que pode abrigar formas de vida completamente desconhecidas, do frio brutal ao lugar onde chuva nunca para. Mawsynram, Índia, lugar mais chuvoso. Mawsynram, vila no estado de Meghalaya, na Índia, recebe em média 11.871 milímetros de chuva por ano, tornando-a o lugar mais chuvoso do planeta. Para colocar em perspectiva, a média global é menos de 1.000 milímetros anuais. Mawsynram recebe quase 12 vezes isso. Durante a monção de junho a setembro, pode chover sem parar por semanas. Em 1985, a região recebeu 26 mil milímetros em um único ano. A geografia cria esse extremo. Ventos úmidos do Golfo de Bengala sobem as montanhas Cássia e condensam violentamente. Nuvens despejam água constantemente sobre a mesma área minúscula. Habitantes locais desenvolveram guarda-chuvas especiais feitos de bambu e folhas que cobrem o corpo inteiro, chamados knups. Casas têm telhados super inclinados e paredes grossas. Erosão é tão severa que pontes vivas feitas de raízes de árvores treinadas ao longo de décadas conectam ravinas. Fungos crescem em tudo, roupas apodrecem, livros se desintegram. É ambiente onde a água domina completamente, do excesso brutal de água ao lugar onde ela simplesmente não existe. Deserto do Atacama, Chile, lugar mais seco. O deserto do Atacama, no Chile, é o lugar mais seco do planeta. Algumas áreas não recebem chuva mensurável há mais de 400 anos. Estações meteorológicas registram 0 milímetros de precipitação década após década. A combinação de corrente fria de Humboldt no Pacífico, montanhas dos Andes bloqueando a umidade da Amazônia e alta pressão atmosférica constante cria deserto absoluto. Algumas regiões são tão áridas que nem bactérias sobrevivem no solo. A NASA usa Atacama para testar equipamento de Marte, porque as condições são as mais próximas do planeta vermelho na Terra. O solo tem composição química similar, incluindo percloratos que existem em Marte. Quando finalmente chove, depois de décadas, o deserto explode em flores num fenômeno chamado deserto florido. Sementes dormentes por 50, 100 anos germinam simultaneamente, cobrindo o deserto em tapete colorido que dura apenas semanas antes de tudo morrer novamente. Observatórios astronômicos de classe mundial ficam no Atacama, porque a ausência de umidade, poluição luminosa e nuvens cria condições perfeitas. O céu noturno aqui é o mais claro do planeta, da secura absoluta ao abismo oceânico mais profundo. Fossa das Marianas, ponto mais profundo. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico Ocidental, contém o ponto mais profundo conhecido nos oceanos da Terra, o Abismo Challenger, que desce a aproximadamente 10.928 metros abaixo da superfície. Para colocar em perspectiva, se o Monte Everest fosse colocado no Abismo Challenger, o pico ainda ficaria a mais de 2 quilômetros submerso. A pressão lá embaixo é 1.086 vezes a pressão ao nível do mar, equivalente a 50 jumbos empilhados sobre uma pessoa. Qualquer ar comprimido vira líquido, ossos são esmagados instantaneamente. Apenas 4 pessoas já desceram ao fundo do Abismo Challenger. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh passaram 20 minutos no fundo em batiscafo. Em 2012, James Cameron fez descida solo. Em 2019, Victor Vescovo estabeleceu novo recorde de profundidade. Apesar da pressão esmagadora, vida existe lá embaixo. Criaturas translúcidas, peixes bizarros, anfípodes do tamanho de mãos humanas, crustáceos que nunca veem luz. E plástico. Plástico humano foi encontrado até no ponto mais profundo do oceano. Das profundezas oceânicas ao teto do mundo. Monte Everest, ponto mais alto. O Monte Everest, na fronteira entre Nepal e Tibete,
É o ponto mais alto da superfície terrestre, com 8.849 metros acima do nível do mar. Na zona da morte, acima de 8.000 metros, ar tem apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Corpo humano literalmente morre célula por célula. Cérebro deixa de funcionar direito. Julgamento falha. Alpinistas relatam alucinações, ver pessoas que não existem, conversas com mortos. Temperaturas despencam a menos 40 graus facilmente. Ventos atingem 200 km por hora. Combinação de frio e vento cria a sensação térmica de menos 80 graus. Mais de 300 corpos permanecem no Everest, preservados pelo frio, servindo como marcos macabros para outros alpinistas. Alguns ficaram tão famosos que têm apelidos, como Botas Verdes e Beleza Adormecida. A janela para alcançar o cume é minúscula. Poucos dias em maio, quando ventos de monção ainda não chegaram, mas o frio extremo do inverno já passou. Erro de timing significa morte quase certa. Do teto do mundo ao coração vulcânico. Vulcão Erta Ale, Etiópia. Lago de lava permanente. O vulcão Erta Ale, na depressão de Danakil, na Etiópia, abriga um dos apenas 6 lagos de lava permanentes do planeta. Lava derretida borbulha constantemente numa cratera no topo, criando lago incandescente, que existe há pelo menos 100 anos. A temperatura da lava atinge 1.100 graus Celsius. O calor radiante é tão intenso que aproximar-se a menos de 10 metros queima a pele exposta. Gases tóxicos, incluindo dióxido de enxofre, envenenam o ar constantemente. Erta Ale significa montanha fumegante na língua local. O vulcão fica numa das regiões mais quentes e inóspitas do planeta, a depressão de Danakil, onde temperaturas diurnas rotineiramente ultrapassam 50 graus. O lago de lava forma crosta, que quebra e reforma constantemente. Explosões enviam fragmentos de lava incandescente, dezenas de metros no ar. À noite, o brilho laranja ilumina quilômetros de deserto ao redor. Visitar Erta Ale requer trekking noturno através de campo de lava solidificada, porque caminhar de dia é impossível devido ao calor. Guias armados acompanham visitantes devido a conflitos tribais na região, de vulcões ativos a terras permanentemente congeladas. Permafrost de Oymyakon, Rússia, povoado mais frio habitado. Oymyakon, vilarejo na Sibéria, é o lugar permanentemente habitado mais frio do planeta. Em fevereiro de 1933, a temperatura caiu a menos 67,7 graus Celsius. Cerca de 500 habitantes vivem permanentemente nessas condições extremas. Carros precisam ficar ligados 24 horas porque se desligam, nunca mais ligam. Óleo vira pasta. Bateria morre instantaneamente. Gasolina congela. Encanamento não existe porque qualquer água congela. Habitantes derretem gelo e neve para todas as necessidades. Banheiros são externos. Experiência brutal em menos 50 graus. Comida é majoritariamente carne e peixe congelados. Enterrar mortos leva 3 dias. Terra congelada precisa ser descongelada gradualmente com fogo para poder cavar. No inverno, corpos às vezes esperam até a primavera. Apesar de tudo, pessoas nasceram, cresceram e morreram em Oymyakon, nunca conhecendo outra vida. Crianças vão à escola normalmente, exceto se temperatura cai abaixo de menos 55 graus. Se você está curtindo conhecer esses extremos insanos do planeta, me ajuda deixando um like rapidinho. Isso faz muita diferença para o canal crescer e me motiva a trazer mais conteúdos assim para você. Se inscreve também e ativa o sininho, porque ainda tem lugares mais extremos vindo. Valeu mesmo de coração. Do frio permanente ao ponto mais distante de qualquer oceano. Polo de inacessibilidade continental. Ponto mais distante do mar. O polo de inacessibilidade continental fica no noroeste da China, a 2.645 quilômetros do oceano mais próximo em qualquer direção. É o ponto terrestre mais distante de qualquer costa. A região é deserto absoluto, bacia do Tarim, cercada por montanhas gigantes que bloqueiam qualquer umidade. Clima é extremamente continental. Verões escaldantes, invernos brutais, praticamente sem chuva. Apenas uma expedição científica soviética alcançou o ponto exato em 1966.
Eles deixaram busto de Lenin marcando a localização, que permanece lá até hoje, no meio do nada absoluto. A distância extrema do oceano cria clima único. Amplitude térmica anual passa de 80 graus, de menos 40 no inverno a mais 40 no verão. Ar é seco como poeira. Tempestades de areia podem durar dias. Populações nômades atravessam a região ocasionalmente, mas ninguém vive permanentemente no ponto exato. É solidão geográfica absoluta, do isolamento continental ao isolamento oceânico extremo. Ponto Nemo, lugar mais isolado nos oceanos. O Ponto Nemo, oficialmente polo oceânico de inacessibilidade, fica no Oceano Pacífico Sul, a 2.608,8 quilômetros da terra firme, mais próxima em qualquer direção. É o lugar mais solitário da Terra. A terra mais próxima são 3 ilhas igualmente distantes: Ilha Dulce ao norte, Ilha Maher na Antártida ao sul e Ilha Motunui na Ilha de Páscoa a nordeste. Quando astronautas passam sobre Ponto Nemo na Estação Espacial Internacional, eles estão mais perto de humanos do que qualquer pessoa na superfície do oceano embaixo. A estação orbita a 400 quilômetros de altitude, metade da distância até terra firme. Agências espaciais usam a região ao redor de Ponto Nemo como cemitério de naves espaciais. Mais de 200 espaçonaves foram deliberadamente afundadas ali, incluindo a Estação Espacial Russa Mir. A Estação Espacial Internacional será afundada ali quando for descomissionada. Correntes oceânicas circulam ao redor de Ponto Nemo, isolando a área. Poucos nutrientes chegam, então vida marinha é escassa. É deserto oceânico, tão vazio quanto qualquer deserto terrestre. Do vazio oceânico ao lugar onde 3 oceanos se encontram. Cabo Agulhas, África do Sul. Encontro de oceanos. O Cabo Agulhas, no extremo sul da África do Sul, marca o ponto oficial onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico. Não é apenas fronteira cartográfica. A colisão das correntes cria condições marítimas entre as mais perigosas do planeta. A corrente de agulhas, vinda do Índico, transporta água quente para sul a velocidades de até 2 metros por segundo. Quando encontra ondas e tempestades vindas do Atlântico, cria ondas monstruosas chamadas ondas cavalas, que podem atingir 30 metros de altura e surgir sem aviso. Mais de 150 naufrágios documentados pontilham a costa. Navios simplesmente partem ao meio quando atingidos por essas ondas. A combinação de correntes opostas, ventos fortes constantes e formações rochosas submersas cria cemitério marítimo. O nome Agulhas vem de agulhas em português, dado por navegadores que notaram que ali a declinação magnética da bússola era 0. A agulha apontava exatamente para o norte verdadeiro. A água muda visivelmente de cor onde as correntes colidem. De um lado, azul turquesa do Índico. Do outro, verde acinzentado do Atlântico. A linha divisória ondula e muda conforme as correntes brigam por dominância. Das batalhas oceânicas ao lugar onde a Terra se abre. Grande Fenda Africana. Continente se dividindo. A Grande Fenda Africana é ruptura geológica massiva, onde a placa africana está literalmente se dividindo em duas, a placa Somali e a placa Núbia. O processo está acontecendo agora, em tempo real geológico. A fenda se estende por 6.000 quilômetros, do Líbano ao Moçambique. No Quênia e na Etiópia, rachaduras visíveis cortam o solo. Em 2018, uma rachadura de vários quilômetros surgiu repentinamente no Quênia, engolindo parte de uma rodovia. Geólogos estimam que em 10 a 50 milhões de anos, a África Oriental se separará completamente, criando novo oceano. A Península Somali virará ilha. O Mar Vermelho e o Golfo de Aden se expandirão para sul, inundando o Vale do Rift. A atividade tectônica criou topografia dramática. O Vale do Rift tem profundidade de até 2.000 metros em alguns lugares, com vulcões ativos pontilhando a extensão. O Kilimanjaro, Monte Quênia e vulcões da Etiópia são todos resultado dessa ruptura continental. Lagos profundos preenchem seções do Rift. Lago Tanganyika, segundo lago mais profundo do mundo com mais de 1.400 metros, ocupa parte da fenda. Esses lagos abrigam espécies encontradas em nenhum outro lugar, da Terra se abrindo ao lugar onde ela simplesmente sumiu. Mar Morto.
ponto mais baixo da Terra. O Mar Morto fica a 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-o o ponto mais baixo de terra seca do planeta, e está afundando mais, cerca de 1 metro por ano. A salinidade chega a 34%, quase 10 vezes a do oceano. É tão salgado que nada além de bactérias extremófilas sobrevive. Daí o nome Mar Morto. Humanos flutuam sem esforço, impossível afundar. O sal cria formações cristalinas brancas ao longo da costa. Árvores mortas ficam completamente cobertas de cristais de sal, virando esculturas brancas fantasmagóricas. Rochas na água crescem camadas grossas de sal como estalactites. A água tem propriedades terapêuticas devido à alta concentração de minerais: magnésio, cálcio, potássio, bromo. Lama negra do fundo é rica em minerais e usada em tratamentos de pele. Balneários ao redor do Mar Morto atraem pessoas buscando benefícios para a saúde. Mas o Mar Morto está morrendo literalmente. Rio Jordão, que alimentava o mar, foi desviado para a irrigação. Nível de água caiu mais de 40 metros desde 1930. Buracos gigantes se abrem na costa conforme lençóis freáticos subterrâneos colapsam. Cientistas estimam que, se nada mudar, o Mar Morto pode secar completamente em poucas décadas. Do mar que morre ao rio que nunca morre. Rio Amazonas, maior rio em volume. O rio Amazonas descarrega 209 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico, mais que os próximos 7 maiores rios do mundo combinados. Durante a estação chuvosa, pode atingir 300 mil metros cúbicos por segundo. O volume de água é tão massivo que a água doce do Amazonas pode ser detectada a até 400 quilômetros da costa no oceano. A pluma de sedimentos visível de satélite cobre milhares de quilômetros quadrados do Atlântico. Em alguns lugares, o Amazonas tem mais de 100 metros de profundidade e 40 quilômetros de largura. Navios oceânicos podem subir mais de 3.700 quilômetros rio adentro até Iquitos, Peru, que é porto marítimo apesar de ficar no meio da floresta amazônica. O rio abriga delfins cor-de-rosa, pirarucos de 3 metros que precisam respirar ar, enguias elétricas que geram 600 volts, piranhas, sucuris, jacarés-açu. Mais espécies de peixes vivem no Amazonas do que em todo o Oceano Atlântico. Durante a estação chuvosa, o rio sobe 15 metros. Florestas inteiras ficam inundadas por meses, criando floresta alagada, onde peixes nadam entre copas de árvores. Botos cor-de-rosa caçam entre os troncos submersos. Do maior rio ao maior deserto quente. Olha que legal, já conhecemos 15 desses lugares extremos juntos. E eu realmente espero que você esteja curtindo tanto quanto eu curti pesquisar cada um deles. Se você quiser continuar essa jornada comigo nos próximos vídeos, se inscreve no canal. Seria muito bom te ter por aqui. E se quiser deixar um like, eu fico muito grato mesmo. Vamos para o próximo? Esse aqui é especial. O maior deserto quente. O deserto do Saara cobre 9 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos inteiros. É o maior deserto quente do planeta, expandindo-se continuamente para sul. Temperaturas de superfície podem atingir 80 graus durante o dia. À noite, despencar para próximo de zero. Amplitude térmica de 40 graus em 24 horas não é incomum. Areia retém calor durante o dia e irradia tudo à noite. Dunas de areia atingem 180 metros de altura. Algumas, chamadas dunas cantantes, emitem sons de baixa frequência quando a areia desce suas encostas. Vento cria padrões perfeitos nas dunas, reformados diariamente. Tempestades de areia podem atingir 3 km de altura e avançar como parede sólida a 100 km por hora. A areia do Saara atravessa o Atlântico regularmente, depositando-se na Amazônia, fornecendo nutrientes essenciais para a floresta tropical. Apenas 6 milhões de pessoas vivem em toda a extensão do Saara. Tribos nômades como os tuaregues navegam usando estrelas e leitura de dunas, habilidades transmitidas através de gerações. Oásis, isolados, sustentam vida em meio à imensidão mortal. Do maior deserto ao maior corpo de água doce. Lago Baikal, lago mais profundo e antigo. O Lago Baikal, na Sibéria, é o lago mais profundo do mundo com 1.642 metros e também o mais antigo, com
com 25 milhões de anos. Contém 20% de toda a água doce não congelada do planeta. Se todos os rios do mundo despejassem água no Baikal, levaria 1 ano para enchê-lo. Se toda a água fosse distribuída igualmente para todos os humanos, cada pessoa teria 40 metros cúbicos. A água é tão pura que em algumas áreas a visibilidade atinge 40 metros de profundidade. Dá para ver pedras no fundo com clareza cristalina. A pureza vem de organismos microscópicos chamados epíchoras, que filtram a água constantemente. Mais de 1.700 espécies vivem apenas em Baikal, encontradas em nenhum outro lugar. Focas de água doce, únicos mamíferos aquáticos endêmicos a um lago, nadam nas profundezas. Peixes translúcidos vivem a profundidades onde pressão é esmagadora. No inverno, o lago congela completamente. Gelo atinge mais de 1 metro de espessura, tão claro que parece vidro. Rachaduras gigantes cortam o gelo com sons como trovões. Veículos atravessam o lago congelado em rodovias temporárias, marcadas sobre o gelo. Da água mais pura ao ar mais rarefeito habitado. La Rinconada, Peru, cidade mais alta. La Rinconada, Peru, a 5.100 metros acima do nível do mar, é o assentamento permanente mais alto do planeta. 50 mil pessoas vivem nessas condições extremas, minerando ouro. Ar tem metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Recém-chegados sofrem dor de cabeça severa, náusea, fadiga extrema. Leva semanas para o corpo produzir glóbulos vermelhos suficientes para compensar. Mulheres grávidas enfrentam riscos enormes. Bebês nascem com peso muito baixo. Temperatura nunca sobe acima de 10 graus. À noite, regularmente cai abaixo de 0. Não existe infraestrutura. Sem esgoto, sem tratamento de água, sem sistema de lixo. Mercúrio usado na mineração contamina tudo. Mineiros trabalham sob sistema chamado cachorreio. Trabalham 30 dias sem pagamento. Depois podem manter todo o ouro que extraírem em um único dia. É loteria brutal. Alguns encontram ouro suficiente para mudar de vida. Maioria sai com quase nada. Acesso é por estrada não pavimentada que serpenteia por montanhas. Deslizamentos são comuns. Não há médicos residentes. Ferimentos ou doenças graves significam viagem de horas até o hospital mais próximo, frequentemente mortal. Pessoas vivem aqui por desespero econômico. É prova brutal de até onde humanos vão para sobreviver, da altitude extrema ao cânion mais profundo. Yarlung Tsangpo, Tibete, China, cânion mais profundo. O Grand Canyon, Yarlung Tsangpo, onde o rio do mesmo nome corta através do Himalaia, tem 5.500 metros da borda até o fundo, tornando-o o cânion mais profundo da Terra. Quase 2 vezes a profundidade do Grand Canyon nos Ecours. O rio desce 4.800 metros em apenas 240 quilômetros, criando corredeiras de classe mundial. Paredes verticais cortadas através de rocha metamórfica sobem diretamente do rio como muralhas. A geografia cria microclimas extremos. O fundo do cânion tem clima subtropical, com florestas tropicais e temperaturas quentes. 5 quilômetros acima, nos picos, glaciares permanentes e temperaturas árticas. É possível experimentar todos os climas da Terra subindo do rio até o topo. O cânion permaneceu inexplorado até o final do século XX. Expedições enfrentaram geografia impossível, paredes verticais, corredeiras mortais, landslides constantes. Somente em 1993, uma expedição conseguiu percorrer toda a extensão. Biodiversidade é absurda. Leopardos das neves caçam nas alturas, tigres de Bengala nas florestas do fundo, ursos negros asiáticos, pandas vermelhos, centenas de espécies de aves. É hotspot de biodiversidade devido aos múltiplos climas comprimidos em área pequena, de profundezas terrestres a alturas atmosféricas. Monte Chimborazo, Equador, ponto mais distante do centro da Terra. Embora o Everest seja a montanha mais alta acima do nível do mar, o Monte Chimborazo, no Equador, é o ponto da superfície terrestre mais distante do centro do planeta. 6.384 quilômetros do centro, 2 quilômetros a mais que o Everest. Isso acontece porque a Terra não é esfera perfeita, mas elipsoide, achatada nos polos e inchada no Equador devido à rotação. Chimborazo fica praticamente na linha do Equador,
onde a Terra tem seu maior raio. O cume de Chimborazo é tecnicamente o ponto mais próximo do Sol na superfície terrestre e o mais distante do centro gravitacional do planeta. Astronautas em órbita passam mais perto de Chimborazo que do Everest. O vulcão está coberto por glaciares permanentes, apesar de ficar no Equador. Povos indígenas locais tradicionalmente colhem gelo dos glaciares para vender em mercados, trabalho perigoso que algumas famílias fazem há gerações. Mas os glaciares estão derretendo rapidamente. Nos últimos 50 anos, 80% do gelo sumiu. Cientistas estimam que em 20 anos, Chimborazo pode não ter mais nenhum glaciar. Do pico que toca o espaço ao lugar onde a Terra toca o céu? Planície de Salar de Uyuni, Bolívia. Maior espelho natural. O Salar de Uyuni, maior deserto de sal do mundo, com 10.582 km², vira o maior espelho natural da Terra durante a estação chuvosa. Quando chuva cobre a superfície de sal perfeitamente plana com camada fina de água, reflexão é tão perfeita que céu e terra se tornam indistinguíveis. Horizonte desaparece. Pessoas, veículos, nuvens têm reflexos idênticos, criando ilusão de caminhar no céu. O sal tem até 120 metros de profundidade em alguns lugares, contendo 10 bilhões de toneladas. Abaixo, salmoura contém 50 a 70% das reservas mundiais de lítio, elemento essencial para baterias. O salar fica a 3.650 metros acima do nível do mar. Ar rarefeito, sol intenso e radiação UV extrema queimam pele rapidamente. Óculos escuros são obrigatórios. Reflexão do sal pode causar cegueira temporária. No centro existe a ilha Incahuasi, coberta por cactos gigantes de até 10 metros de altura e 1000 anos de idade. Dali, visão de 360 graus de branco puro se estendendo até o horizonte. À noite, sem poluição luminosa, o salar reflete estrelas. Caminhar ali é literalmente caminhar entre estrelas acima e abaixo, do maior espelho ao maior desfiladeiro subaquático. Catarata subaquática da Mauritânia, ilusão oceânica. Ao sul da ilha Maurício, imagens de satélite mostram o que parece ser cachoeira gigantesca subaquática, despencando no abismo oceânico. Mas é ilusão óptica espetacular. Correntes oceânicas empurram sedimentos de areia e lodo pelo declive íngreme da plataforma continental. Vista de cima, o movimento de sedimentos claros contra a água azul profunda cria a ilusão perfeita de água caindo em cascata. O desfiladeiro desce a mais de 4.000 metros. O efeito visual é tão convincente que parece possível ver água literalmente despencando para abismo, como se o oceano tivesse buraco. A ilusão só funciona da perspectiva aérea ou satelital. De barco na superfície, nada parece incomum. É puramente visual, truque geográfico criado por sedimentos, correntes e profundidade. A região ao redor de Maurício tem outras peculiaridades geológicas. A ilha fica no topo de antigo vulcão submerso. Formações rochosas submarinas criam habitats para espécies encontradas apenas ali. De ilusões oceânicas a realidades mortais no solo. Dalol, Etiópia, lugar habitado mais quente. Dalol, na depressão de Danakil, na Etiópia, tem a temperatura média anual mais alta de qualquer lugar habitado, 34,4 graus Celsius. Nunca esfria. Mas temperatura é só começo. Fontes termais ácidas criam formações alienígenas em amarelo neon, verde-limão, laranja elétrico, roxo. Cores que cérebro humano não está preparado para ver na natureza. O solo é crosta fina, sobre lagos de ácido sulfúrico fervente. Pisar errado, quebra a crosta e perna afunda em ácido. Gases tóxicos borbulham constantemente. Enxofre, cloro, dióxido de carbono. Respirar dói. A depressão de Danakil fica 125 metros abaixo do nível do mar, num dos pontos mais baixos da África. É uma das regiões mais quentes, baixas e secas do planeta simultaneamente. Apesar das condições mortais, a tribo Afar vive na região, minerando sal usando métodos milenares. Caravanas de camelos transportam blocos de sal através do deserto para mercados. É trabalho entre os mais difíceis do planeta. Cientistas estudam Dalol como análogo para condições em outros planetas. Se vida pode existir aqui,
talvez possa existir em ambientes extremos de Europa, lua de Júpiter, ou Encélado, lua de Saturno, do calor mortal ao frio que preserva a vida. Vale Seco de McMurdo, Antártida, deserto mais frio. Os vales secos de McMurdo, na Antártida, são os lugares mais secos e frios do planeta e, paradoxalmente, livres de gelo. Não viram precipitação mensurável há 2 milhões de anos. Ventos catabáticos, descendo dos glaciares antárticos, atingem até 320 km por hora. Esses ventos evaporam qualquer umidade antes que possa se depositar, mantendo vales completamente secos. Paisagem parece Marte. Solo rochoso, montanhas sem neve, lagos congelados cobertos por metros de gelo permanente. NASA testa. Equipamento para Marte aqui porque é análogo mais próximo na Terra. Temperatura pode cair a menos 50 graus, mas mais mortal é a umidade relativa de 0%. Qualquer pele exposta desseca instantaneamente. Lábios racham e sangram em minutos. Olhos ardem. Apesar das condições, vida existe. Bactérias extremófilas vivem dentro das rochas, fotossintetizando através de grãos de quartzo translúcidos. Líquens microscópicos sobrevivem em fendas protegidas. Lagos sob o gelo permanente abrigam ecossistemas isolados há milhões de anos. Múmias de focas perdidas há 3.000 anos jazem perfeitamente preservadas, porque nem bactérias de decomposição sobrevivem aqui. Do deserto congelado ao buraco em chamas. Portão do Inferno, Turcomenistão, cratera ardente. A cratera de gás Darvaza, conhecida como Portão do Inferno, é buraco de 70 metros de diâmetro que arde continuamente desde 1971. Geólogos soviéticos perfurando por gás natural colapsaram acidentalmente caverna subterrânea. Temendo que gás venenoso escapasse, decidiram queimá-lo, esperando que se esgotasse em semanas. 50 anos depois, ainda queima. O buraco está cheio de chamas laranjas e amarelas brilhantes que sobem das profundezas. À noite, o brilho é visível a quilômetros. Calor é intenso a 50 metros de distância. Aproximar-se da borda é perigoso. Solo pode colapsar e calor radiante queima. O som é rugido constante de gás queimando sob pressão. Ocasionalmente, explosões lançam chamas metros acima da borda. Estima-se que bilhões de metros cúbicos de gás natural já queimaram. Turcomenistão considerou várias vezes extinguir a cratera, mas ninguém sabe como fazer isso com segurança, ou se é possível. A cratera virou atração turística não oficial, apesar de estar no meio do deserto de Karakum, horas de qualquer cidade, de fogo eterno a corrosão eterna. Rio Tinto, Espanha, rio mais ácido. O Rio Tinto, na Espanha, tem pH de 2, acidez similar a suco gástrico. É vermelho sangue devido a ferro dissolvido oxidando, criando aparência de sangue fluindo através da paisagem. Mineração de cobre, prata, ouro e outros metais acontece aqui há 5.000 anos. Romanos, visigodos, mouros, todos extraíram minerais. A mineração intensiva expôs sulfetos metálicos que, ao oxidar, produzem ácido sulfúrico. A água dissolve metais pesados em concentrações letais. Nada normal sobrevive, mas bactérias extremófilas prosperam, se alimentando de ferro e enxofre. Essas bactérias criam biofilmes que colorem o rio em tons de vermelho, laranja e amarelo. NASA estuda Rio Tinto como análogo para possível vida em Marte. Se organismos podem sobreviver em acidez extrema aqui, talvez vida similar exista em ambientes ácidos marcianos. O rio corre por 84 quilômetros até o oceano, onde encontra a água do mar, cria pluma vermelha visível de satélite, tingindo o Atlântico de sangue, do rio de sangue ao mar que mata. Lago Karachay, Rússia, lugar mais radioativo. O Lago Karachay, na Rússia, é o lugar mais poluído radioativamente do planeta. Ficar na margem por 1 hora entrega dose letal de radiação, 550 rads, suficiente para matar em semanas. Durante décadas, a União Soviética despejou lixo nuclear de armas e reatores diretamente no lago. Estimativas sugerem que contém 120 milhões de curies de radioatividade, mais que Chernobyl inteiro. Em 1967, durante seca severa, vento espalhou poeira radioativa do leito exposto por milhares de quilômetros quadrados,
contaminando 500 mil pessoas. Foi um dos piores acidentes nucleares da história, mantido secreto por décadas. Autoridades russas tentaram resolver o problema enchendo o lago com blocos de concreto. Milhares de toneladas foram despejadas, mas apenas parcialmente solidificaram as águas mortais. A área ao redor permanece zona restrita. Acesso é crime, mas população local vive a poucos quilômetros, expostos à radiação constante de solo, água subterrânea e ar contaminados. É legado tóxico que permanecerá mortal por milhares de anos, da radiação mortal ao vazio absoluto. Polo Sul, ponto mais frio medido. A temperatura mais baixa já medida com confiabilidade foi menos 93,2 graus Celsius, registrada por satélite no platô antártico, próximo ao Polo Sul, em agosto de 2013. Nessa temperatura, respirar é impossível. Ar congela pulmões instantaneamente. Qualquer umidade no ar vira cristais de gelo que caem como neve de diamante. Dióxido de carbono sublima direto para sólido. Metal se comporta bizarramente. Aço vira quebradiço como vidro. Borracha vira pó. Combustível congela sólido. Baterias deixam de funcionar completamente. A estação de pesquisa Amundsen Scott, no Polo Sul, experimenta essas condições regularmente. Inverno antártico traz 6 meses de escuridão total. Temperatura nunca sobe acima de menos 60. Equipe de inverno fica completamente isolada. Nenhum avião pode pousar. O gelo tem 3.000 metros de profundidade sob a estação. O peso comprime o tempo. Gelo no fundo tem 800 mil anos, contendo bolhas de atmosfera antiga, registro do clima da Terra através de eras glaciais. Do frio absoluto ao ponto onde tudo começou, Chicxulub, México, impacto que matou dinossauros. Há 66 milhões de anos, asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é a península de Yucatán, criando cratera de 180 quilômetros de diâmetro. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas de Hiroshima. Vaporizou instantaneamente trilhões de toneladas de rocha. Tsunami de 100 metros de altura varreu continentes. Terremotos magnitude 10 sacudiram o planeta inteiro. Poeira e detritos bloquearam o Sol por anos. Temperatura global despencou. Fotossíntese parou. Cadeia alimentar colapsou. 75% de todas as espécies foram extintas, incluindo todos os dinossauros não aviários. A cratera ficou enterrada sob sedimentos e só foi descoberta nos anos 80 através de estudos geológicos de prospecção de petróleo. Hoje está parcialmente sob a península de Yucatán e parcialmente sob o Golfo do México. Núcleos de rocha perfurados da cratera mostram evidências do impacto. Quartzo chocado, esférulas de vidro derretido, concentrações de irídio vindos do asteroide. É o ponto que mudou literalmente o curso da vida na Terra, abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, humanos. Do passado catastrófico ao futuro incerto. Svalbard Global Seed Vault, cofre do fim do mundo. Em Svalbard, arquipélago norueguês a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte, dentro de montanha congelada, existe cofre contendo mais de 1 milhão de amostras de sementes, cópia de segurança da agricultura mundial. O cofre global de sementes de Svalbard, chamado de Arca de Noé Verde, ou Cofre do Apocalipse, armazena sementes de quase todas as plantas cultivadas do planeta. Se catástrofe global destruir a agricultura mundial, essas sementes podem reiniciar civilização. A localização foi escolhida cuidadosamente. Svalbard é geologicamente estável, sem terremotos, sem vulcões. Permafrost mantém temperatura naturalmente abaixo de zero. Mesmo se sistemas de refrigeração falharem, sementes permanecem congeladas. A altitude garante que mesmo se todo o gelo polar derreter, o cofre ficará acima do nível do mar. Construção pode resistir a terremotos e explosões nucleares. É provavelmente a estrutura mais resiliente construída por humanos. O cofre já foi usado. Quando a Guerra Civil destruiu o banco de sementes da Síria, cientistas solicitaram e receberam duplicatas de Svalbard, permitindo preservar variedades antigas de trigo e cevada. É reconhecimento silencioso, mas profundo. Catástrofes globais são possíveis. Guerras, pragas, mudanças climáticas,
colapso de ecossistemas. Qualquer um pode destruir segurança alimentar. Svalbard é a pólice de seguro final da humanidade. 30 lugares que definem os limites absolutos do planeta Terra, do mais quente ao mais frio, do mais alto ao mais profundo, do mais isolado ao mais poluído, do passado distante ao futuro incerto. Esses extremos não são apenas curiosidades geográficas. São lembretes poderosos da fragilidade e resiliência simultâneas da vida e do planeta. Lugares onde humanos não deveriam conseguir viver, mas vivem. Ambientes que parecem estéreis, mas abrigam vida. Condições que parecem impossíveis, mas são reais. Muitos desses lugares estão mudando rapidamente. Glaciares derretendo, lagos secando, temperaturas subindo. O planeta está em transformação constante, acelerada pela atividade humana. Mas também há esperança. Svalbard protegendo sementes para futuras gerações. Áreas sendo preservadas. Conhecimento sendo construído. Humanos aprendendo a respeitar limites planetários. Qual desses 30 extremos mais te impressionou? Qual você nunca imaginou que existia? Tem algum lugar extremo que deveria estar nessa lista? Conta nos comentários. Sempre tem alguém com conhecimento incrível para compartilhar. E olha, se esse vídeo te fez ver o planeta de forma diferente, me ajuda muito deixando aquele like. Sério, faz toda a diferença para o canal crescer e me permite continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha com aquela pessoa que ama geografia, ciência ou simplesmente curiosidades insanas sobre o mundo. Vamos juntos explorar mais desse planeta incrível. O mundo é muito mais extremo, complexo e fascinante do que a maioria imagina. E sempre há mais para descobrir. Até a próxima exploração.